Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o Costa, SPN Brasil aí junto com o Zé Elias, Bubu, todo mundo comentando sobre o Flamengo que venceu o Vasco e agora vai enfrentar o Fluminense no final do Campeonato Carioca. Vamos ver aí eles comentando aí sobre tudo isso, que vai ser favorito e tudo mais nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O Fluminense classificado, o Fluminense agora falando da parte de análise do time, não é só o Arias, né? Não, claro que não, Edu. Qual o mérito desse time que chegou? O time melhorou muito com o Mano, é um time que está mais consistente para jogar. O Mano encontrou, até com uma formação que tem o Arias pelo meio, Serna, Canóbio e Germancano à frente, esse quarteto ofensivo deu ao Fluminense mais força, mais agressividade para jogar. Ontem foi importante, que a vantagem era muito grande contra o Volta Redonda, né, Edu? Definiu nos 4-0 do primeiro jogo. Thiago Silva voltou ontem, o Mano ontem aproveitou para observar alguns jogadores que não estavam jogando sempre. Então não joga o Martinelli, joga o Hércules. É um Fluminense mais encorpado para a final. Bom a gente lembrar que na final a vantagem é do Flamengo. 2 empates, Flamengo campeão. Não, na final. Não tem na final? Na final não tem, né? Então mudou o regulamento. Então o que acontece é o seguinte, o jogo é difícil pro Flamengo. O Flamengo tem favoritismo, mas é um favoritismo até a página 3. Até a página 3. O Fluminense geralmente faz bons jogos. Quando o Mano lembra ali que a única derrota do Flamengo da era Felipe Luiz foi pro Fluminense. É verdade. A final será em 2 partidas sem vantagem para nenhuma das equipes. Então, retiro o que eu disse. O Bubu tem razão. É porque eu sou carioca, então, né? O pessoal sabe, meus conterrâneos, né? Eu conheço o campeonato do Rio de Janeiro porque eu sou de lá. É impressionante. Beijo, Rio. Saudade. Com a Ferdi. Sei se eu tô aí, hein? O Fluminense tem tudo para fazer um jogo complicado, Edu. Complicado. Os jogadores falaram muito sobre isso e o Mano também. Olha, o que a gente fez até agora foi muito bom. O time incorporou ao longo do campeonato. O Flamengo é favorito. O Flamengo chega invicto. Mas o Fluminense faz jogos duros contra o Flamengo. Como quem diz o seguinte, Mano, a gente sabe a maneira de marcar e também de jogar contra o Flamengo. O Mano, inclusive, respondeu Desculpa, Prédio. O Mano, inclusive, respondeu nessa entrevista falando assim, olha, o único time que ganhou do Flamengo, do Felipe Luiz, foi o Fluminense. É verdade. Outro contexto, outras situações e tal. Mas o time do Fluminense, eu acho o Mano um bom treinador. Eu também. Tem o jeito dele de ser, tudo, mas ele é um bom treinador. E ele consegue montar equipes muito competitivas. Aí você coloca a qualidade dos jogadores, sem dúvida nenhuma vai dar um ótimo, eu acho uma ótima final aí. E a gente viu um Fluminense que a Nath falava até, né, quando a gente fez o telão aqui, que não tinha um escudo do Volta Redonda. Até teve um cara que mandou, falta de respeito. Não, um respeito enorme ao Volta Redonda. Depois dos 4-0? A gente tá falando de quem podia fazer frente com esse Flamengo do Felipe Luiz, né? Um Fluminense que compete muito, coletivamente organizado. Em fases do jogo, obviamente, ali tem algumas circunstâncias que o Mano foi ajeitando ao longo da competição. E vou falar pra você, é um confronto complicadíssimo. 2 jogos, a gente falou que não tem mais a vantagem, o Bubu lembrou muito bem dessa questão da final. É um Flamengo que já demonstrou certas fragilidades contra o Vasco, né? É um time que está atrás em relação a essa organização que o Fluminense já tem como coletivo. O Vasco está sendo montado, cara, ele está tentando entender algumas peças que chegaram. É um processo de formação. O Fluminense um passo à frente em relação a essa formação para esse campeonato. Aí o restante a gente vai ter que ver ao longo dos jogos. Né? O Bubu já cravou Flamengo campeão, mas esse Fluminense dificulta? O Fluminense merece muito respeito, dificulta. Ele vai arrancar um empate do Flamengo num jogo e vai perder o outro sem tomar goleada. Então é uma campanha bastante digna do Fluminense, vice-campeão carioca. Você pega, mesmo com desfalques, o Bruno Henrique vai fazer falta. O Bruno Henrique faz falta para qualquer time hoje. Esse é o ponto. Você já não tem o Pedro, né? Michael também tá fora, Cebolinha então, fora. Apesar dos desfalques, dos problemas que tem o Felipe Luiz, mesmo assim você pega o time... Não conta pra ninguém, Bubu. O quê? Sabe quem é o grande carrasco do Flamengo? Germancano. Faz muito gol contra o Flamengo. Vai fazer gol. Não, mas falou que vai fazer gol, mas vai perder? Vai tomar gol. É louco. O Cano faz um gol aqui e o Luiz Araújo... Né? Como é que faz? O L? Como é que é? O L... Como é que é? Assim? O L e o A. É isso aí. Cuidado aí. Que não dá pra ver aqui. A ideia é ser um L e um A. Como é que é? Peraí. Isso aí. Não, isso aqui é um V. Não, como é que é? À frente do Cuidado. D. Não, à frente do D. Eu não sei, é muito complicado pra mim. Eu não tenho essa dinâmica. É muito complexo pra mim esse tipo de... Boa, não são favas contadas, não. Tô falando de um jeito que parece que já vai ser o campeão devagar.
Não, eu já falei antes. Eu não tô dizendo agora. Eu falei que o Flamengo vai ser campeão, eu falei lá atrás. Mas você não contava com o Flu na final. Você estava contando com o adversário mais fraco. Porque ele estava aqui, no Volta Redonda na final? Não sei. Fluminense passou... O grande trabalho dele recente, ele avançou na Copa do Brasil. Teve dificuldade ali com o Caxias, eu acompanhei aquele jogo ali. Mas legal o Cano voltar a balançar as redes, né? Ele teve um momento de baixa, né? O Fluminense com o Thiago Silva melhora muito, né? Camisa 21. Tem um FF, tem um Fla-Flu na defesa do Fluminense, né? Fritz Fuentes. Fala rápido. É o zagueiro Fritz Fuentes. Fritz Fuentes. Então, mesmo com os problemas, o Flamengo é muito superior tecnicamente. O filipismo está em alta. Então, ao longo da semana nós vamos falar muito sobre isso. O Fluminense vai conseguir pelo menos um empate e uma derrota digna. Está com assodamento muito em dia, Bubu. Segura um pouquinho. É uma coisa rápida que essa semana já, né? Firmeza aqui, né? Então já tem no meio de semana, é o jogo que eu acho que vai dar empate. Esse aí. E depois o Flamengo era meio bagunçado, muito desfalque, não sei o que e tal. E aí o grande Fla-Flu... Você já viu algum Fla-Flu em loco, final do Carioca? Eu estava lá. Qual? 3-1. Rodilindo, pá! Esqueceu de 95? 95 estava dormindo? 95, quando o Ailton foi pra lá, bailou em cima do Charles Guerreiro. Eu vi pela TV 84, né? Superézio. Lembra do 83, 84, 85, o tricampeonato do Fluminense, final. O Assis do Carrasco. Como é que é? Vai, o toque. Deu um tapinha assim, o Assis e tal. O Fluminense tem isso, né? De crescer em decisões contra o Flamengo. Tem a história do ganhar Fla-Flu é normal, só que... Né, pega na história ainda, apesar disso, o Flamengo tem mais vitórias sobre o Fluminense do que o contrário. Ao longo da semana nós vamos falar muito, obviamente, porque tem o jogo e também, né, pré-jogo. Só a Nath trouxe a informação do Bruno Henrique, né, que tá fora. Bruno Henrique fora, Michael, né, e o Everton Cebolinha. Essas são os desfalques confirmados, além do Pedro, que já estava... O Zé, antes de ir pro break, realmente preocupa demais, né? O Bruno Henrique é um dos grandes jogadores do ataque, né? E vem decidindo jogos, né? Jogos importantes, ele tem sido o cara do chute, da finalização, cabeceio, mas acho que o Felipe tem demonstrado aí capacidade para se adaptar com as dificuldades e montar um time competitivo. O Flamengo tem peças para isso. Muito bem, vamos fazer o seguinte, hoje tem uma surpresa para você. Uma quarta que você acompanha na tela da Band e o outro não sei, que tá marcado pro domingo, mas estão querendo mudar pro sábado, pro domingo, assim que a gente souber. Vocês vão saber em primeira mão, mas teremos 2 jogos entre Flamengo e Fluminense. Só que coisa linda, vou até sair da frente. Aqui na tela, Germancano, esse homem que vai enfrentar a Seleção Brasileira semana que vem. Ai, meu Deus do céu. A taça do Campeonato Carioca. Melhor jogador do Brasil atualmente, não tem discussão, né? Gerson Coringa, né? E o segundo, calma também. E o Bruno Henrique, que é dúvida, muitas chances de ficar de fora desse primeiro jogo da decisão. A gente vai trazer mais detalhes com o Fernandão, Flávio Amêndola. Mas teremos um Fla-Flu, Bigode! Feliz Ano Novo! É verdade, Bigode! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Só Fernando meio de branco. Começou o ano, acabou o carnaval, acabou a tchutcharia toda. E aí, Bigodinho? Tudo bem? Bom dia. Final dos 2 melhores times do campeonato? Sim, sem dúvida. E 2 dos melhores dos últimos anos. Eu tava achando que era na sequência, mas teve o Nova Iguaçu ano Teve passado. o Nova Iguaçu. O Flamengo, se eu não me engano, é a 7ª final seguida. Eita, E o Fluminense é a 5ª nas últimas 6. Então, só pra gente ver quanto Flamengo e Fluminense têm dominado o campeonato estadual. Grandes jogos a gente vai ter pela frente. E jogos iguais. Jogos iguais, tá? Até porque, desde 2019, só quem eliminou o Flamengo foi o Fluminense. Isso aí. Jogos iguais como assim, Flávio? Eu acho que dentro do campo. Ih, eu acho que começou. Se tiver uma questão de favoritismo, é muito pouco. Final é outro campeonato, irmão. E a gente já tem exemplos. Inclusive em 2023, na tela da Band, que o Flamengo fez 2-0 no jogo de ida, atropelou. No jogo de volta, aquele rapaz com cabelo estiloso, craque da lateral esquerda, deu uma tirada aqui e a vaca foi pro brejo. Viu o vídeo que ele postou hoje? Que ele dominou de costas assim? Eu achei que ele ia acertar a chaminé ou o vidro. Eu também. Eu torci pros dois. Mas aí ele acertou o telhado. O meio, lá ele. Fernandão, Fla-Flu, decisão, 2 jogos na tela da Band. Todo mundo muito feliz, aquela super transmissão, pré-jogo, provavelmente pós-jogo também, se não tiver, aí também não é comigo. Só tô prometendo. Animado pro Fla-Flu, Fernando? Os 2 melhores times do Carioca? Boa tarde, Getúlio Muito boa Vargas. tarde. Feliz Ano Novo. Flávio Amêndola. Eu vim A caráter. como deveria.
Enfim, boa tarde pra galera de casa. Eu também vi como deveria, não como você, mas gostaria. Fica à vontade. De branco. Fica à vontade. Você é cobra sem veneno. É igual a mim. Quer ver? Jogaço, mas eu vejo o Flamengo com uma certa vantagem. Eu acredito que o favoritismo desse jogo é do Flamengo, mesmo sendo final. Agora, olha só. Aquela, Pedrinho, medi 3, Bigode. A primeira. Olha aqui. Jaguinho, vem em mim, Jaguinho. Vamos falar das polêmicas aqui. Você que tá em casa no YouTube, vem com a gente. Vem no comentário, mas na bola. Principalmente com um coleguinha. E se falar mal da gente, eu vou ler o teu nome dizendo que você tá falando bem. Igual eu faço, vocês ficam doidos em casa. Eu vou mudar teu time. Mas, pode discutir. Lance polêmico, Bruno Henrique, expulsão ou não, impedimento ou não. Vamos falar de tudo isso. A gente vai começar com um clássico. Até porque o jogo de ontem foi ruim pra Dedéu. Horrível. O Fluminense volta pro burro. Foi ruim pra Dedéu. Então tá liberado no YouTube. Vou trazer a opinião de vocês, mas por gentileza, educação e parcimônia. E não vem sem meu saco coisa segunda-feira, primeiro dia do ano. É bem isso. Não é isso? Não me irrita, não. Não me irrita, não. Não me irrita, não, que é segunda-feira. Hoje, Vem de mimimi, não. Se me irritar, eu chamo o Fernandão pra me defender. Antes da Pode gente dar prosseguimento aqui, o Fernando falou sobre favoritismo, né? Qual seria a porcentagem pra você hoje? Ah, pequena, mas tá na frente. Eu no máximo 55 a 45. Pequena, tá na frente. No máximo. Pequeno, mas tá no na frente. máximo. O fato de ser favorito, e você, Kiko, precisa aprender isso. O fato de dizer que alguém aqui é favorito. Eu falei que o Botafogo era favorito no jogo de volta contra o Racing, lembra? Lembro. Apostei, tomou uma burdoada, mas era favorito dentro de casa contra o Racing. Claro que era. Não deu certo porque não deu certo. Agora, e perdeu. Eu acho. 55, 45, você falou? pra mim Não é o pipoca. máximo. Ah, eu boto em 60, 40. Entretanto, acho que vai ser o desafio mais do Flamengo no ano. Porque o Fluminense sabe jogar contra o E Flamengo. lembrando que a única derrota do Felipe Luiz foi para o... Flusão. E lembrando que o Fluminense tá em grande fase, tá todo mundo Por empolgado. isso que eu tô colocando 55 a 45. Não acho que o Flamengo seja tão favorito assim. Eu penso parecido com vocês dois, dentro do que vocês falaram em Preciso de relação a números. percentual. Preciso de números. É isso mesmo, entre 60 e 40, entre 55 e 45, é Não verdade. tem negócio de entre. Mas, Não tem negócio de entre. Não, between. Mas, cara, eu acho que o Flamengo tá na frente não só pelos jogadores que tem, mas pelo banco de reservas. Apesar de eu achar que o Fluminense tem um time bem equilibrado hoje, entre titulares e reservas, e tá começando a pegar confiança. Só que o Flamengo, o Rica falou uma parada interessante, que substituição do Flamengo é quase bullying. Porque Ele falou, eu vi o vídeo, eu vi o vídeo. É porque é até verdade, quando tu olha o cara que vai entrar, é o Luiz Araújo. Aliás, uma das melhores análises que eu vi da situação do Vasco hoje foi do senhor Ricardo Perrone. Muito bom mesmo. Uma das muito melhores análises. Tem dia que ele me irrita muito, senhor Ricardo. Mas a análise dele sobre o Vasco, que ele fala isso aí, o Flamengo quando vai substituir parece bullying. Cansou alguém, entra Cebolinha. Enfim, entra Michael. É difícil. Vamos ao que interessa. Melhores momentos na tela do Clássico. Bigode, achei até que fosse ser um jogo parecido com o primeiro, mas achei que essa tensão que se criou do Vasco entrar muito acelerado, não só no campo, querer brigar, Verratti... Pô, porque o Léo Pereira, no lance ali, de fato, o Ryan, que é moleque, e o moleque vai fazer uma coisa, outra, e tá tudo bem. Ele dá um chute na bola no Varela, no chão, o Léo Pereira só vem e fala assim, não faz isso. Aí o Verratti vem querendo sair na mão, nananã. Falei, é o jogo que o Flamengo precisa, porque tem a vantagem. Jogo nervoso, tudo que o Flamengo precisa. Tirar o Vasco da estabilidade que precisava pra ganhar do Flamengo, que não é fácil. Nervoso, pior ainda. E o Flamengo foi lá, fez o dever de casa, Bigode. Aliás, mais do que o dever de casa, né? Venceu o jogo sem maiores dificuldades, mas com algumas polêmicas que traremos em breve. Queria a sua opinião sobre o jogo. Bom, GV, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nandão, já falamos também. Eu vi muitos analistas, muita gente dizendo, até durante o jogo, que o Vasco teve bons momentos, que foi um duelo equilibrado. Eu, particularmente, eu não vi isso. Eu não vi. Talvez até a parada técnica, o Vasco pudesse ter tido ali um pouco mais da bola, pudesse ter incomodado o Flamengo em um ou outro momento, mas nenhuma chance clara de gol. Acho que a principal chance até a parada técnica foi o cruzamento do Piton, que ele chutou pro alto, e o Rossi olhando pro alto, deu tapinha para escanteio. Mas de jogada criada, eu não vi. Pelo contrário, eu vi um jogo que foi bem controlado pelo Flamengo na maior parte do tempo.
E aí, eu acho que entra a questão da qualidade dos jogadores do Flamengo. Da maturidade dos jogadores do Flamengo. Porque, por mais que seja um grupo diferente do de 2019, você tem jogadores multicampeões. Tanto pelo Flamengo como por outros clubes. Então você já tem esse aspecto de saber jogar uma partida decisiva. E eu acho que o Flamengo estava na dele. O Flamengo tinha vantagem, aí sofre o gol. E o que mais me deixou assim, surpreso positivamente foi o fato do time não abrir mão das características mesmo estando atrás do placar. O Flamengo não se desesperou, o Flamengo não tentou resolver de qualquer maneira, não fugiu daquilo que o Felipe acredita que o time tem que fazer dentro do campo. E isso, para mim, é a grande notícia do jogo. Porque era um jogo eliminatório, era um jogo contra, não sei se o maior rival hoje, mas certamente um dos maiores rivais. Historicamente, sim, hoje é o Fluminense. Hoje é o Fluminense. Eu acho que e aí levando em consideração Carioca e finais, né? Sim, sim. Não, e até pelo que o Fluminense vem conquistando também, né? No cenário nacional e internacional. Então eu acho que foi um jogo, assim, não vou dizer soberano do Flamengo, porque saiu atrás, o Vasco teve uma outra... Mas foi um jogo, no meu ponto de vista, absolutamente controlado. Mas é isso que eu tô falando. A grande mídia, não todo mundo, tá colocando de uma forma que se o gol do Bruno Henrique, que foi provado por A mais B, a gente vai trazer todos os elementos aqui, de acordo com a regra do Carioca, foi legal, estão colocando, tipo assim, se esse gol não fosse validado, o Vasco venceria de 5-0. E parece que é uma realidade paralela que estão criando, Nando. GV, a gente sabe como é que funciona o futebol e as pessoas vão tentar encontrar justificativas para o injustificável. E a gente sabe, como a gente está falando do Rica, a diferença hoje entre os dois clubes é gritante, não só em termos de campo e bola, não. Porque a galera se limita muito a ver o produto final, mas a gente fala de fora para dentro, porque a diferença muito maior é a de fora para dentro, com relação à organização, dívidas do clube, conquistas nos últimos 10, 15 anos. A gente sabe como as coisas aconteceram. Eu estive nos dois clubes e sei como funciona. E os dois em situações difíceis. E de lá para cá, o Flamengo cresceu exorbitantemente. A gente estava lá quando estavam em momentos ruins, né, GV? A gente estava capinando aqui com o facão na mão, aqui, o matagal. Só que a galera acaba querendo ver só o produto final. E pela diferença que a gente vê das duas equipes, eu achei que o Vasco criou muito poucas soluções para tentar fazer com que o resultado mudasse. Por exemplo, o Verratti foi muito pouco acionado. Qual é a maior arma do Vasco hoje ofensiva? Ele sozinho uma hora lá, mano. Sabe por quê, GV? Porque ele foi acionado em um movimento que não é o dele. Ele não tem que receber a bola na frente. Em profundidade. O Verratti, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter jogadores que usem bem os lados do campo para ele poder ser acionado, que é dividir a bola dentro da área, ganhar a bola de cabeça. Finalizar. Ou escorar para os caras que vêm de trás. A gente viu o Vasco nesse jogo tentar sair jogando por várias vezes. E o Flamengo tem um pressiona, tem uma marcação alta muito boa. Os caras são muito rápidos. Acho que o Maestro falou isso na transmissão, não falou? Isso. Que o Flamengo, a diferença é que o Flamengo sai muito bem com a bola e o Vasco perdeu umas 4 bolas ali. Então, por que, cara, eu não tô no dia a dia, então por que não criar soluções pro Vasco tirar a bola e brigar pela segunda na frente, como o Racing fez contra o Botafogo aqui? O Racing não sai jogando uma bola, ele tinha um resultado e não ia correr riscos. E por que do Vasco correr esse risco tentando construir contra um time que tem uma marcação muito interessante, e muito letal, rápida, né? Muito bem organizado. E o Flamengo não foi tão letal assim, porque ele perdeu chances que não está acostumado a perder quando rouba essa bola perto do gol. E por isso que eu acho que o Vasco teve muita dificuldade. E eu tô com o Flavinho quando ele diz que alguns falaram que o Vasco foi melhor, que o jogo foi mais equilibrado. Não, o Vasco foi muito melhor no primeiro jogo lá no primeiro tempo. No primeiro tempo, acho que poderia ter feito um ou mais gols. Porque o Vasco conseguiu criar essas soluções de contra-ataque. Isso aí. E eu falei isso pro GV já. Só que anteontem, o Felipe Luiz, ele mudou um pouco da equipe. O Flamengo, ele é uma equipe totalmente ofensiva e bem organizada com os 4 atacantes, 3, né, com o Arrascaeta jogando por dentro. Só que no jogo contra o Vasco de sábado, ele tinha o Gerson do lado direito. E aí você tem um meio-campo muito mais controlador. Você tem um jogo que você tem muito mais controle da bola e ele remanejou o Plata da direita para a esquerda. Mais um grande jogo do Plata. E o que o Plata consegue fazer? Na bola o tempo todo, no primeiro tempo, tudo era no pé dele. E o que ele consegue fazer melhor do que o Luiz? É recompor melhor. Ele tem um senso de recomposição melhor, ele tem um pé de pressiona que é bem parecido, mas ele tem um senso de recomposição melhor. Por isso que às vezes o Felipe Luiz
ele pretere o Luiz Araújo, que é um cara muito mais finalizador, faz gols importantes, mas dentro da parte coletiva, o Plata consegue entregar um pouco mais. E aí, toda vez que o Luiz entra, ele faz gol. É isso! E quando ele remaneja o Plata para a esquerda, ele tira um pouco do ímpeto ofensivo do PH, e aí ele consegue segurar um pouco mais o Varela para se proteger e não dar mais espaço pro Ryan, que foi muito importante no primeiro jogo no Newton Santos. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo, né? Bubu com Zé Elias analisando aí, né? Um debate sobre o jogo entre Flamengo e Fluminense pelo campeonato carioca, né? A final aí, o primeiro jogo vai ser quarta-feira e provavelmente o segundo jogo seja domingo, né? Tomara que seja domingo, acredito que seja o melhor horário, melhor dia para esse jogo, né? Uma final no domingo é algo que a gente é meio que acostumado, né? Meio que para finalizar a semana. E o Flamengo, né, tem algumas peças aí que não vai no primeiro jogo, né? Que é o caso de Bruno Henrique, ele teve uma mini lesão aí na coxa, né? E ficar de fora do jogo de ida contra o Fluminense e talvez fique até de fora do jogo da final, né? Outros jogadores que ainda estão em transição, né? Com o campo aí é o Michael e Cebolinha, talvez não entre também nesse jogo nem de ida nem de volta, mas o Flamengo tem a volta aí de Danilo, né? Que vai estar provavelmente disponível aí para o próximo jogo. Então o Flamengo tem peças que estão fora, mas tem peças que estão voltando, né? Então o elenco do Flamengo é muito bom. Eu acredito que só precisa de algumas peças de reposições assim, vamos dizer que o Flamengo precisa de um atacante na posição ali de Pedro, né? Juninho ainda não desencantou pelo Flamengo, mas acredito que com o tempo ele pode se entrosar, ele vai estar disponível também para esse jogo. Mas é isso, o Flamengo aí vai para cima do Fluminense com força total, disponível, né? E tem tudo aí para se classificar. Qual é o seu palpite para esse jogo, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.